You look like an Eastman. Are you one of them? Mm-hmm. I'm a nephew. My name's George. I'm Angela. Vickers. I saw you here last spring. Joey, there's no living with a killing. There's no going back from one. Right and wrong, it's a brand. A brand sticks. There's no going back. I'm rich, baby. I'm a rich one. I'm a rich boy. Me, I'm gonna have more money than you ever thought you could have. You and all the rest of you stinking sons of Benedicts. Fala galera, podcast de filmes clássicos está de volta com o episódio 87. Neste episódio vamos tratar da chamada trilogia americana, que são 3 filmes dirigidos pelo americano californiano George Stevens, que fez aí na década de 50 3 grandes clássicos de Hollywood. São eles Um Lugar ao Sol, de 1951, Os Brutos Também Amam, popular Shane, de 1953, e Assim Caminha a Humanidade, em 1956. Destes filmes aí, temos um clássico absoluto de seu gênero, que é o Shane, grande western, e temos aí um filme marcante por ter sido o último da carreira de James Dean, um dos grandes atores de Hollywood. Vamos deixar aí um recadinho. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site oficial filmesclassicos.com.br. Lembrando que a gente tem aí um canal do YouTube, procure a gente Podcast Filmes Clássicos. E a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos, junto com um grupo de mesmo nome. Procure a gente por lá que a gente vai te aceitar e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você. Encontre a gente lá pelo iTunes também, marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e, se possível, deixe lá um comentário. Bom, galera, então vamos começar nosso bate-papo. Hoje a gente vai fazer a trilogia americana, né? Os 3 filmes dirigidos por George Stevens. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, e Alexandre Cataldo. E aí, Fred? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Tranquilo, hoje só nós dois, certo? Certo. É isso aí, vamos tocar aí. Vamos lá. Essa trilogia americana. 3 ótimos filmes, né? Falar um pouquinho aí, tenho certeza que você concorda, a gente falar brevemente aí do George Stevens, né? A gente não tem intenção aqui de fazer uma biografia, como a gente faz muitas vezes, né? Passar pela filmografia toda do cara e tal. Mas cabe falar um pouquinho rapidamente do George Stevens, não sei se a gente vai ter oportunidade, né, de fazer isso. Você anotou alguma coisa para falar? Ou... Você pode conduzir e se eu lembrar de alguma coisa eu comento. Tá, você interrompe e fala alguma coisinha. Sim, bem curtinho, sim. Só para falar que o cara nasceu na Califórnia, né, em dezembro de 1904, morreu lá também aos 70 anos, 1975, março de 75. Nasceu na cidade do Golden State. Isso aí, Golden State Warriors, né? Oakland, né? Oakland. Exatamente. Isso, é vizinha de São Francisco. Isso aí. Mas é um cara que começa aí trabalhando no cinema como câmera, né? Os pais dele eram atores de teatro, né? Os dois, o pai e a mãe. Então ele já cresceu nesse meio artístico, mas ele começa no cinema fazendo trabalho de câmera. Ele fez dezenas de filmes como câmera do Gordo e Magro, né? Dizem até que ele teria salvo a carreira salvo entre aspas, né? A carreira do Stan Laurel, né? O Magro, porque naquela época lá eles usavam uma espécie de filme chamado pancromático, ou melhor, ortocromático, né? Que é o filme que eles usavam na época. Ele passou a usar o pancromático, foi o que salvou o Stan Laurel, que esse filme ortocromático ele deixava ali algumas cores
quase que como brancas, né? Eram impressas como se fossem brancas. Então o Stan Laurel tinha um olho muito claro e você vê até naquele documentário sobre George Stevens, tem lá uma foto do Stan Laurel num filme desse ortocromático, você vê que é quase como se ele não tivesse menina dos olhos, né? Eu vi isso aí. É engraçado, eu acho que eu nunca soube disso, do que os olhos dele eram claros, né? A gente tem a lembrança, enfim, de serem até castanhos, alguma coisa assim. Isso, e acho que muito por conta dessa introdução aí do filme pancromático. Dizem que foi o George Stevens que ficou sabendo desse filme, resolveu experimentar nos filmes do Gordo e Magro, e aí deu super certo, né? E a coisa continua. Trabalhou pro Hal Holt, né? Que era o produtor, o diretor lá dos filmes do Gordo e Magro. Ele era o quê? Ele era diretor de fotografia, né, nessa época. Ele fazia câmera, né? Fotografia, né? Acho que a coisa ali era meio misturada. Isso anos 20 ainda, não foi? Isso. Depois ele começou a dirigir, né? Nos anos 30, em 1934. Ali ele fez vários filmes com o Fred Astaire, né? E a Ginger Rogers. Também fez alguns filmes com a Katharine Hepburn, né? Ele tem uma fase que até na biografia dele, que eu andei dando uma olhada, eles chamam de women films, né? Ele teve a fase dos filmes de mulheres. Eu acho que o mais importante ali é o Alice Adams, justamente com a Katharine Hepburn e tal. Acho que ali ele estabeleceu uma amizade com ela e tudo. Depois viria a fazer mais algum com ela. Ele fez A Mulher do Dia, né? A Mulher do Dia, justamente, que eu acho que foi o primeiro em que eles contracenaram, se conheceram, inclusive, na filmagem desse filme. E ele, inclusive, foi muito importante para se criar aquele estilo do humor próprio do Spencer Tracy, né? Aquela coisa praticamente sem palavras, assim, aquele jeito de observar e reagir. Maneira de reagir, né? Reagir com expressões ao que está acontecendo. Uma coisa muito particular, e ele foi decisivo. O Spencer Tracy acredita muito às dicas do Stevens, que já tinha vindo dessa escola do humor ali, do Gordo e Magro, filmes de mulheres, quer dizer, uma coisa totalmente diferente do que ele viria a ser nessa fase que a gente vai comentar mais hoje, né, do pós-guerra e tal. Então, vamos tocar. Isso. E no final da década de 30 ele faz o Gunga Din, né, em 1939, hoje um filme também bastante lembrado, fez algum sucesso na época. Depois ele fez também aquele I Remember Mama, que é um bom filme também, né? Um drama familiar e tal. Esse foi o primeiro dele após retornar da guerra, né? Porque ele foi para a guerra, assim como alguns diretores de Hollywood fizeram questão de servir em diferentes unidades e até diferentes funções. Ele foi para filmar mesmo, ele filmou o Desembarque da Normandia no dia D, lá 6 de junho de 44. Acho que é o único filme colorido, né, que tem. E é um filme muito interessante, para quem tiver interesse, procurar no YouTube, aí tem disponíveis algumas imagens e tal. E também filmou, e depois filmou toda a campanha de retomada, liberação de Paris, né? E depois ele teve a oportunidade também de visitar, né, de fazer imagens do campo de concentração de Dachau, né, após o final da guerra. E aí, evidentemente, aquelas imagens impressionantes do terror, né, do Holocausto e os corpos empilhados, e aquela coisa que nunca mais saiu da cabeça dele, e ele acredita aquilo tudo, aquelas experiências, a mudança de visão do mundo, da vida, sem dúvida passou a ter um pouco mais uma visão um pouco mais sombria, né, do certamente influenciou aqui os filmes que a gente vai falar, né, esses 3 filmes, e certamente tem influência nisso aí, né, até porque são filmes feitos depois da guerra, como você falou aí, né. O primeiro deles, Um Lugar ao Sol, A Place in the Sun, filme de 1951, lançado, né, em 51, mas foi, na verdade, filmado já em 49. Esse filme começou em 49 o trabalho nele. Pelo que eu li, ele foi deliberadamente sendo atrasado, até a pedido do estúdio, para não sair junto do Crepúsculo dos Deuses e concorrerem e se baterem aí na disputa por Oscars. Acabou sendo uma decisão acertada, né? Porque
Os dois tiveram sucesso aí em anos diferentes, né? O Crepúsculo lançado em 50 e o Lugar ao Sol 51. Certamente. Então aí, na verdade, ele gostou bastante, né? Porque ele era um cara conhecido por demorar bastante na sala de edição, então ele teve bastante tempo para ele filmava demais, né? Ele, ao contrário de outros diretores aí que a gente já falou, me dá a impressão que ele tinha assim uma segurança de que ia editar o filme, né? Porque a gente falou isso aqui do Hitchcock e falou acho que mais de um ou outro diretor, que era aquele lance de você editar na câmera, né, entre aspas. Quer dizer, você fazer uma quantidade tal de takes que se alguém pegasse para montar o filme, um produtor, por exemplo, fosse montar o teu filme, não ia conseguir fazer muito diferente do que você tinha planejado, porque não tinha take para escolher, né? Ele não, ele filmava bastante, várias tomadas, a gente vai falar isso ao longo desses filmes aqui. Até o pessoal reclamava dele, né? Porque estourava todos os orçamentos, o consumo de filme era muito maior do que o previsto. Elevado, né? Até, não sei se foi o James Dean quem que cunhou uma expressão que era around the clock, assim, o jeito dele filmar, porque ele posicionava a câmera praticamente fazendo uma volta completa, assim. Vários anos. Vários anos. Tem a cena no Shane aí que ele faz aí, é notória por isso. Agora, esse filme aqui, O Lugar ao Sol, dizem que o Chaplin, né, depois de ver esse filme aí, falou que foi o melhor filme jamais feito sobre a América, né? Um filme que, no sentimento do Chaplin, aí traduzia bastante o American Way of Life, né? Tem que dar um desconto para essas falas também, né? Não, mas eu acho que ele não quis dizer que... Eu entendi o que ele quis dizer, né? Se a tradução foi correta. Que, não que é o melhor filme americano que ele viu, eu já vi traduzido dessa forma, mas ele quis dizer que a forma que o filme fala sobre a América é melhor que ele já viu. Sobre a América daquele momento, né? Daquele momento, a América, né? do pós-guerra, em que os valores estavam um pouco corrompidos, né? Aquela explosão do consumismo e daquele hedonismo, coisa até que a gente comentou recentemente, aconteceu também no Japão do pós-guerra. É natural, né? Uma sociedade tem as suas tradições, o seu modo de vida um pouco abalado, né? Com tanta gente, inclusive, retornando da guerra, sem esperança, sem emprego, visão cética das coisas, como até de certa forma pode ser visto esse personagem do George Eastman. Do George Eastman, do Montgomery Clift. Do Monty Clift em Um Lugar ao Sol. Então, a crítica dele, eu acho que isso foi, aliás, o grande motivo do George Stevens escolher essa história para ser o seu primeiro filme sério, né? Ele voltou da guerra e ele próprio declarou que os filmes tinham perdido um pouco a importância para ele. Os filmes deixaram de ser tão importantes depois de ver tudo aquele terror que ele viu lá. Mas, por outro lado, ele próprio falou, também se tornaram mais importantes no seguinte sentido, que ele ia fazer filmes que, né, com realmente uma mensagem mais importante, né? Não as comédias, os filmes de mulheres que ele tinha feito antes, né? Eu acho que o filme aí já começa com essa característica aí, né, que você falou, a gente não sabe com certeza qual a origem do personagem do Montgomery Clift, né, o George Eastman, mas há indicações que ele é um cara desses, né, que está voltando da guerra e que está ali naquela estrada pedindo carona, né, porque ele vai visitar o tio que é rico e prometeu dar um lugar para ele lá na empresa e tal. E é interessante que logo nesse início aí, que ele está esperando lá, né, com o dedo lá pedindo carona, já acontece algumas coisas que eu acho legal nesse filme, que é essa coisa das antecipações, né? Sim. Eu acho que o roteiro, né, que é do Michael Wilson e do Harry Brown, e o George Stevens também deve ter um dedo nisso, nesse lance de você dar algumas dicas, alguns insights de coisas que vão acontecer depois, né? Por exemplo, nessa cena, tem aquele momento que ele está olhando para o outdoor e bota os olhos na estrada de novo e passa um carro com Elizabeth Taylor. Sim.
Você reparou isso? É, o conversível branco dela. É um conversível branco lá e então... Aquela buzina característica. Isso, e ele dá uma olhada, não sabe quem é ela, mas você vê que ele fica com os olhos nela ali, né? É. Já tem alguma coisa. E depois isso vai acontecer em vários outros momentos. Tem aquela cena que eles vão pro cartório e eles vão tentar casar, mas aí tá fechado porque é feriado. E aí depois eles saem. O final da cena, a câmera continua dando uma sala de tribunal, e aquela cena é logo antes dele decidir matar a mulher, né? No caso da Shelley Winters, né? Que você tá falando. Matar, isso, a namorada dele. A namorada dele. Mas vamos falar um pouco da origem, né, dessa história, que é aquele livro do Theodore Dreiser, né? Que era considerado um grande romancista americano. E, apesar de que ele já vinha há algum tempo sem produzir nada assim de grande sucesso, desde a virada do século, mais ou menos, do século XIX para o XX, né? E em 1925 ele escreveu um livro chamado An American Tragedy, né? Uma tragédia americana. Foi isso? Isso. 1925, que foi depois considerado a obra mais importante dele, né? Ele voltou a fazer bastante sucesso e tudo. E só que ele escreveu esse livro também baseado num caso real que aconteceu na primeira década do século XX, né? Em 1906, teve um camarada lá chamado Chester Gillette, que é bem a história principal do filme, né? Aconteceu na vida real, em 1906. O camarada matou a namorada, né? Afogada, justamente porque estava interessado, a namorada que estava grávida, como no roteiro mesmo, né? Só que os nomes são diferentes, tal. Inclusive o local ali era um outro lago lá no estado de Nova York, tudo. E esse cara realmente foi condenado à morte, foi executado 2 anos depois, em 1908. E é daqueles casos que fez sucesso, né, na crônica policial da época e tudo mais. Então parece que o pessoal, quando descobriu as cartas de amor que os dois trocavam, né, ali no julgamento, aí se chamou a atenção da imprensa, né, que gosta de valorizar isso e tal. E eu li também que depois, em 1934, aconteceu um outro crime assim muito parecido com esse, né? E aí não sei até onde, né, esse livro aí do Dreiser pode até ter inspirado esse crime, né? E aí a imprensa passou a chamar esses 2 crimes de uma tragédia americana, né? Esse livro dele já tinha sido adaptado, né? Sim. Em 1931, tem uma versão do Joseph von Sternberg. O livro fez tanto sucesso que a Paramount correu para no próprio ano de lançamento, ali 25, já comprou os direitos. Né? E aí eles deram na mão do Joseph von Sternberg para fazer o filme. Mas aí que eu queria contar aquela história que eu te prometi em off. Fala aí. Depois eu falo rapidinho desse filme aí que eu cheguei a vê-lo. Eu não vi, não tive tempo de ver. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eles compraram os direitos, né, na época, uma soma astronômica, $150 mil, e ofereceram aí a 2 grandes diretores da época, né, o Griffith e o Ernest Lubitsch, que avaliaram e não recusaram de cara, chegaram a considerar, mas acabaram recusando. Então o produtor ali, o Jesse Lasky, ele ofereceu, adivinhem para quem? Para o Sergei Eisenstein. Eita. E por quê? Porque o Theodore Dreiser, ele era filiado ao Partido Comunista, né? E ele já tinha ido a Moscou palestrar ou fazer algum tipo de apresentação, e ele foi recebido lá pelo Eisenstein, que chegou a hospedá-lo na sua casa em Moscou. Ou seja, eles eram conhecidos, o Eisenstein do Theodore Dreiser. Então o Dreiser deu essa dica para a Paramount, e eles foram atrás do Eisenstein, que aceitou, pegou o projeto, escreveu um roteiro, né? Mandou esse roteiro, e aí o roteiro foi avaliado pelo Schubert e pelo Selznick, já na época, trabalhando para a Paramount, e eles até gostaram do roteiro do Eisenstein, só que eles acharam extremamente deprimente, no sentido de ser crítico ao capitalismo americano. Era verdadeiro, mas era muito, muito realista no sentido crítico ao capitalismo, e como entretenimento, zero chance de fazer sucesso. Então,
por isso eles acabaram tirando o Eisenstein da parada e aí se voltaram pro Sternberg, né, que escreveu um outro roteiro que o Selznick também gostou menos ainda, né, porque sentiu que o Sternberg não tinha o jeito para aquele tipo de história. Tanto é que o filme que saiu acabou sendo deturpando totalmente a história do livro, a história do Theodore Dreiser, e inclusive o Theodore Dreiser ficou pau da vida quando viu o filme pronto, processou o estúdio, tentando impedir o estúdio de distribuir o filme, acusando, chegou a escrever umas 4 páginas lá, mandou uma carta para isso em 31, pouco depois do lançamento do filme, malhando o estúdio, dizendo que eles quebraram a história, estragaram a história, o espírito com que ele escreveu, enfim, passou a ser só um simples caso criminal. Mas é bem assim o filme mesmo, sabe? Você não assisti, mas você pode falar. Ele não tem essa coisa que tem no filme do Stevens, né? Justamente essa carga aí no lado do sonho americano, né? Ascensão e queda do cara, né? Isso, assim, tem, né? A abordagem é inferior em diversos aspectos. Ele inclusive começa com um personagem que seria do George Eastman, né? Mas no filme ele se chama Clyde Griffiths. Isso. Trabalhando como bellboy no hotel e tal, né? Só aquilo que a gente escuta falar num lugar ao sol é que eles mostram, né? Tem coisas bastante diferentes, tipo a cena do afogamento da personagem que seria da Shelley Winters, que aqui é interpretada até pela Sylvia Sidney. Sylvia Sidney, né? E tem e a socialite é a Frances, né? A Frances Dee. E fica muito claro que ele foge da cena, né? No filme, num lugar ao sol, eu acho isso uma sacação interessante, porque você vê que eles caem no lago, mas você não sabe o que aconteceu, né? Depois tem uma elipse ali, a gente vê ele nadando, chegando na margem sozinho, a gente imagina que a mulher morreu, mas você não sabe se ele matou, né? Você não sabe se ele simplesmente deixou ela se afogar. Então acho que é uma coisa até feita para meio que não colocar esse peso de assassino no ator, né, do Montgomery Clift, que não poderia ser um assassino, né? Para um estúdio de Hollywood não ia aceitar isso, né? Uma estrela como Montgomery Clift é um assassino. Então assim, o filme é inferior, né? E eu acho que é por conta desse filme aí que a Paramount ficou até com um receio de refazer o romance, né? Diz que o George Stevens teve que cortar um dobrado aí para conseguir. Ele ameaçou também processar o estúdio, porque, bom, o processo lá do Theodore Dreiser ele perdeu, só para constar, em 31. Mas o George Stevens ele tinha um contrato com a Paramount que ele tinha que fazer, eu acho que 5 filmes, e ele escolheu essa história, porque essa história dizia muito a ele justamente. Ele já tinha lido esse livro lá na época do lançamento, quando ele era bem jovem ainda. Leu depois da guerra. Em 47, segundo ele escreve na sua biografia, o George Stevens, ele teve pela primeira vez a ideia de filmar o livro. Então ele começou a pleitear junto à Paramount para refazer. A Paramount, por 2 razões. Primeiro, pelo justamente esse fracasso que foi o filme de 31, não queria insistir na história, e também porque era um filme com um potencial de problemas com a censura altíssimo, né? A história de um cara, possivelmente um ex-combatente voltando e que engravida a namorada com quem não é casado, mata ela para ficar com uma socialite, porra. Tem uma tentativa de aborto antes, isso, né? Que cheio de coisa. Totalmente camuflada, né? Não é falado em nenhum momento a ideia do aborto, né? Isso aí foi uma grande concessão aí que foi feita à censura mesmo, para não ter problemas com a censura. Então o estúdio ficou enrolando ele e ele ameaçou processar o estúdio que estava impedindo ele de trabalhar, de fazer o projeto, né? Então não foi fácil. E ele começou aí uma série de problemas com a Paramount, que depois culminaria com a saída dele depois do Shane, né? Agora um roteiro aí, acho muito bem feito. A gente falou no Michael Wilson, no Harry Brown. O Michael Wilson, só pra gente lembrar
Ele foi roteirista nada mais, nada menos que o Lawrence da Arábia e A Ponte do Rio Kwai. Ele contribuiu também para o Felicidade Não Se Compra, né? Só que ele está sem crédito nesse filme. E eu acho um roteiro muito interessante. Assim, tem cenas que a gente... que eu sinto saudade de ver muitas vezes nos filmes de hoje, né? Por exemplo, uma cena bobinha, mas uma cena totalmente visual, que você vai lembrar quando o George Eastman lá e qual é o nome dela? Da Shelley Winters? A Shelley Winters é Alice Tripp. Isso, a Alice Tripp. Eles estão passeando na rua e a gente sabe que ele vem de uma família onde a mãe é uma fanática religiosa. Ah, sim. E tem um momento que ele olha assim, tem um coral, né? Sim. De pessoas da igreja, tem um menino que até fisicamente você pode dizer que se parece com ele e tal. Sim. E ele olha para aquilo e você sabe o que ele tá pensando. Ele se vê ali. Ele se vê ali. E aí é que tá a grande história que o George Stevens quer contar de um cara que, porra, é até um cara bom, né? Um cara... mas que ele embarca num sonho, numa ilusão, né, de ascensão social, que em muitos momentos pode se tornar até uma obsessão, né, e deixando de lado princípios, uma base familiar e tudo mais, em troca de ascensão. Né? Você vê que provavelmente ele estava trabalhando lá de carregador de malas no hotel e por um acaso encontrou o tio rico dele. Isso. E o cara, pra ser gentil, falou: aparece lá, se você aparecer lá, me procura, hein? Mas sem nenhuma vontade que ele fosse ou preocupado com ele, né? E ele, garantindo alguma mas coisa, ele, né, larga o emprego e vai na primeira oportunidade pra lá, pedindo carona, atravessando o país, pedindo carona. Né? E tanto é que quando ele chega lá, você visualmente, né, naquela recepção primeira dele lá, ele totalmente peixe fora d'água, né? Todo encolhido ali na cadeira. Aquela cena é muito boa, né, cara? Aquela mansão enorme e ele não sabendo onde se enfiar, praticamente não conversam porque não tem assunto. Aquela cena mostra como é importante o trabalho de direção, né? Ensaiar uma cena ali, né? Como tratar uma cena, porque tem o trabalho ali do plano que ele escolhe para introduzir o personagem de George Eastman naquela cena. Você vai lembrar ele chegando lá do fundo. Sim, a câmera fica parada. Câmera parada, as pessoas aqui conversando na frente, ele chegando lá no fundo, isolado, isso. Solitário. A própria atuação do Montgomery Clift, claro, reforça isso. Você vê no trejeito dele, né, a forma de se mover, ele parece às vezes um velhinho, assim, meio, né, acanhado, meio tímido. Meio acanhado, meio curvo, meio coisa. E também a cena, quando ele senta no sofá, ele senta de um lado e todo mundo está do outro lado, né? Pois é. Aí cria, assim, uma tensão ali só com esse tipo de plano. Ele é o famoso outsider mesmo, né? O cara que tá no lugar errado, né? Ali não é o métier dele, mas ele quer, mas não vai conseguir aquilo por aquela família dele, né? O lado rico da família dele. Ele vai depois ver uma possibilidade através da moça, né? Da socialite, que ele conhece ali junto da família, mas que não é da família, né? Então, mas esse é o grande tema do filme, né? Essa questão do sonho americano, embarcar nesse sonho de ascensão social, o famoso alpinista social, né? Consegue um emprego, aí já fica meio que puxando o saco lá dentro, fazendo relatório de como que pode melhorar a produção, quer dizer, já fazendo coisas que não são da alçada dele, né? Para justamente cair nas graças do tio, chamar atenção, chamar atenção, e consegue, acaba virando supervisor e tal, e acaba até sendo chamado para festa, onde daí começa lá o romance dele com a Angela Vickers, da Elizabeth Taylor, né? Elizabeth Taylor, né? Novinha ali, né? Novinha. Acho que estava se estabelecendo como atriz adulta, né? Em papéis principais. Ela já tinha feito ali um bom papel no filme do Vincent Minnelli, aquele Pai da Noiva. Pai da Noiva, isso. Com Spencer Tracy. Bom, um dos filmes infantis aí que eu
que eu até tenho e de vez em quando eu revejo, é A Força do Coração, um filme da Leslie de 43. Isso. Que ela era uma atriz mirim, né? Ela é atriz mirim, com 11, 12 anos, tá nesse filme. Ela e o Rod McDowell. Pois é, mas só pra gente ter uma ideia de como ela estava em ascensão nessa época, nesse mesmo ano ela fez o Covardes, que ela faz um papel sem crédito. Ela faz uma moça lá, acho que não. Quando tem uma coisa numa arena lá, ela tá lá e tal. E tava surgindo ali. E o Montgomery Clift, quer falar ainda da Elizabeth Taylor? Não, eu só ia falar que ela era uma pessoa muito popular e querida, né? Ou muito dada, no bom sentido, porque praticamente todos os atores que contracenavam com ela viravam amigos pro resto da vida, né? Ela sempre foi muito amiga do Rod McDowell, com quem ela fez lá com 12 anos de idade. Virou a super amiga do Montgomery Clift, super amiga do Rock Hudson, e até se deu bem um pouco com James Dean, coisa que era raríssimo, ninguém se dava bem com ele. James Dean era difícil, né? Até com Michael Jackson depois, né? Ela virou super amiga do Michael Jackson. Pois é. Agora, você falou do Montgomery Clift, né? Ele ali, a essa altura, já tinha feito Rio Vermelho e Tarde Demais, né? Com papéis importantes. Já tinha concorrido ao Oscar no primeiro filme que ele fez para o cinema, que é o Perdidos na Tormenta. Vai ter a segunda indicação ao Oscar aqui nesse filme, né? E realmente os dois ficaram amigos, e foi inclusive saindo de uma festa na casa dela, né, que ele teve aquele acidente fatídico, né? Foi durante as filmagens do Árvore da Vida, né? Eles estavam filmando, né, juntos, né? Eles fizeram outros filmes juntos, eles fizeram Árvore da Vida e de repente no último verão. Mas também vamos combinar que esse pessoal, entornava muito, né? Sim. Né? Quando você fala tinha uma festa na casa, significa que ficavam enchendo a cara até as 3 da manhã, depois complicado, né? Ele deve ter saído alcoolizado, né, certamente. Depois desse acidente, ele começou a ter problemas sérios com álcool e pílulas para dormir, né? Depressão, aquela questão do rosto dele, né? Um cara considerado galã e tudo. Não ficou deformado, nada disso, mas precisou passar por cirurgia, então já era visível no rosto dele um envelhecimento precoce ali com, 40 anos, né? Menos 40 anos. Um lado dele chegou a ficar um pouco paralisado, né? Não chamava muita atenção, mas você percebia que tinha alguma coisa diferente, né? Aquele filme não sei se é o Julgamento de Nuremberg, ou eu vi os dois, esse e o Freud. Sim. Qual é o nickname mesmo? É Freud Além da Alma. Freud Além da Alma. Eu sei ali que já é pós-acidente, né? Esses dois, mas nesse eu não lembro em qual dos dois isso é mais perceptível, mas eu sei que já tem tempo que eu vi os dois, mas eu acho que é no Julgamento de Nuremberg. A gente percebe ele claramente chapado na cena que está no filme mesmo, alcoolizado, não sei sob algum tipo de medicamento, mas a gente percebe na cara dele que ele não tá legal. E isso é a tristeza, né? Mas dizem que até que acho que em 1967 morreu em 66. Ele morreu em 66? Sim, morreu em 66 com 45. Em 1977 saiu um filme chamado Pecado de Todos Nós, Os Pecados de Todos Nós, que acabou o papel principal indo para o Marlon Brando. Tá. Mas que eu li que a Elizabeth Taylor teria até forçado uma barra para ver se o Montgomery Clift pegava esse papel, né? Só que como ele estava com esses problemas todos, ninguém confiava nele para assumir um papel, né? E a Elizabeth Taylor chegou a oferecer a pagar um seguro para ele poder fazer o filme, né? Ele tem um filme de 66 mesmo. Eu tô conferindo aqui que eu não conheço. Talvez seja melhor assim. É um filme menor. Mas o filme mais importante dele é o Freud Além da Alma mesmo, o último. Na verdade ele tá também naquele... Tá nos Desajustados. Desajustados, também, né? Que curiosamente é o último filme da Marilyn Monroe e do Clark Gable ao mesmo tempo.
Isso. E dele não é o último, mas teria só mais alguns poucos depois. Mas vamos voltar aí pro Lugar ao Sol. Vamos lá. Tem nesse filme um outro ator aí que chama atenção, né? O Raymond Burr. Uma sequência pequena, né? Ele é o promotor lá de justiça, né? Depois ele vai ficar famoso na TV americana fazendo Perry Mason, que é outro promotor de justiça, né? Mas a gente lembra dele aí de filmes no ar, né? Fez alguns aí, né? Que é o papel de Heavy. O cara meio ameaçador. Bom, a gente lembra mais dele no Janela, eu pelo menos no Janela Indiscreta. Também, né? O possível assassino da esposa. Vizinho assassino, né? Tem a Shelley Winters, né? Cara, a Shelley Winters é que eu acho que tá muito bem nesse filme, sabe? Eu acho que ela incorpora bem o que pra ela não foi fácil. Aquela moça meio feiosa, meio limitada e que não seria páreo pra beleza da Elizabeth Taylor, mas a verdade é que a Shelley Winters ela vinha sendo talhada pelo estúdio como sex symbol. Exatamente. Até aquele momento, né? Então... Você sabe como é que ela conseguiu esse papel aí, não? Parece que ela se produziu para ficar feia, né? Comprou roupa, assim, mais simples e tal, e foi lá... Abordou o George Stevens, acho que numa cafeteria do estúdio lá, e falou, aqui, ó. Eu posso interpretar a mulher mais feia e tal, eu quero esse papel aí desse filme que você tá fazendo e tal. E realmente chama atenção, né? O problema é que eu acho que ela ficou um pouco estereotipada por esse papel, e depois disso ela nunca mais voltou a fazer uma bombshell, né? Uma bombshell. Inclusive, diz que ela realmente ficou um pouco... Não sei se traumatizada é o tempo certo, mas ela ficou um pouco infeliz aí com essa questão do que está no filme, né? Dela ser feiosa, inferiorizada em relação a Elizabeth Taylor. E não sei se é verdade essa história, que ela comprou um Cadillac conversível branco, igual ao da Elizabeth Taylor no filme, para ela, na vida real, e passou anos dirigindo aquele carro, que era... Segundo ela, era para compensar a frustração que ela sentiu durante aquelas filmagens, né? Que isso? Bom, mas ela é uma boa atriz, né? Ela foi indicada também nesse filme, assim como o Clift não levou. E depois eu faria ainda mais 2 filmes com o George Stevens, sendo que num deles ali o Diário de Anne Frank ela ganhou o Oscar. Eu vi essa estatueta tá lá na casa de Anne Frank. Em exposição lá em Amsterdã, tá lá o Oscar dela. Eu achei interessante porque ela doou o Oscar para o museu em Amsterdã da casa de Anne Frank, né, atribuindo o sucesso dela à história, né, que ela interpretou. E depois também está na maior história de todos os tempos, né, filme bíblico aí do George Stevens, que também era um camarada, como outros diretores que a gente já falou, bem versátil, né? Gostava de fazer tudo. Né? Fez de tudo um pouco, de certa forma. Agora a cena do lago é a cena final dela, né? Chega a dar pena, dá dó e também dá certa... Não sei se raiva é a palavra certa, mas... Sei lá, aquela cena é uma mistura de emoções ali, eu acho, pro espectador. E não dá, eu acho que você vai concordar comigo, não dá pra olhar pra aquela cena e não lembrar do Aurora, né? Não dá, sem dúvida. Né? Porra, lembra muito, aquilo ali. Lembra demais. Eu acho que foi uma homenagem consciente, né? Sim, porque sim. É a mesma situação, né? Praticamente. É patente, E aquela coisa do desejo de executar o ato, mas ao mesmo tempo aquele peso. Né? Se você lembra do Aurora, né? Até o ator, que agora vai me faltar o nome, mas ele usando uns pesos nas pernas durante as filmagens, justamente para ficar com aquele jeito de andar pesado, de quem está com aquela culpa. A gente vê, o George O'Brien, George O'Brien. A gente vê no Montgomery Clift esse peso nos ombros, né? Parece que ele tá curvo ali, remando, né? É muito interessante aquilo ali. Né? E ela ajuda o cara ter esse desejo, porque ela capricha naquele momento ali em ser chata. É isso que eu falei, cara. Dá quase uma raivinha dela, assim, de uma mulherzinha chata. A gente meio que concorda quando ele fala, porra, cala a boca. Ele tá numa situação, né, sem saída, mas com certeza o que ele queria fazer não seria saída.
Exato, e aquilo que você já falou, né? A cena é feita de modo a gente ficar em dúvida da real intenção dele. Aliás, a gente não fica em dúvida, a gente acompanha. Acho que a intenção é clara, né? A intenção é clara, ele abortar a ideia também fica claro que ele desistiu da ideia, ele não pretendeu virar o barco, mas depois que virou, ficou muito fácil para ele executar até abriu para ele uma possibilidade de acontecer o que ele desejava, mas sem ter a culpa, né? Porque, de certa forma, ninguém é obrigado a ser eficiente no salvamento, né? Por mais que ele soubesse nadar e já sabia que a hélice não, quem garante até que mesmo que ele quisesse, ele ia conseguir salvá-la, né? Por exemplo. Pois é. Então é uma coisa meio... Realmente daria margem, né? Mas a condenação passou por cima disso, né? O julgamento deles não quiseram nem saber. Entenderam que... É aquela coisa até que eu acho que é dita no julgamento, né? Ele talvez tenha sido condenado muito mais por ter desejado aquilo do que por ter feito. Mais por intenção, né? O que vale é a intenção, né? Parece Sim. até a partir do futebol. O que vale é a intenção. Sim. Vamos falar um pouquinho aí para finalizar dos prêmios aí, como a gente geralmente faz. Vamos sim. Esse filme foi o primeiro filme a ganhar o Globo de Ouro de melhor filme, né? Categoria drama. Então, um marco aí pro filme. Venceu 6 Oscars, né, no ano de 52. Foram eles a fotografia pro William C. Mellor, que é um cara até que fez câmera para esses filmes da guerra aí que você mencionou, né? Ele colaborou muito com o George Stevens nessa época e depois fotografou alguns filmes para ele, como esse aqui e também o Giant. O figurino levou também, né, para Edith Head, o 4º Oscar dos 8 Oscars que ela ganhou, né? Edith Head, aí a gente já falou em outros episódios, a figurinista aí mais famosa de Hollywood, né, principalmente desse período clássico. Ganhou diretor. Inspiração para Edna dos Incríveis, lembra disso? Isso, lembro. Totalmente, né? A fisionomia dela, né, nos Incríveis lá. A trilha do Franz Waxman. Trilha do Franz Waxman ganhou, montagem, diretor, como eu falei, para o George Stevens, e roteiro para a dupla e o Wilson Brown. Perdeu o filme para Sinfonia de Paris. Ator, né, o Montgomery Clift perdeu para o Humphrey Bogart e ganhou para Aventura na África. A atriz principal, a Shelley Winters, perdeu para Vivian Leigh, Uma Rua Chamada Pecado. Bem perdido, né? Bem perdido. Bem perdido. E esse filme também teve lá na competição do Grande Prêmio de Júris em Cannes. Ok. Beleza? Vamos então aí pro segundo aí, cara. Vamos lá. Os Brutos Também Amam. Shane, come back, Shane. É daqueles títulos fenomenais, né? Pra assustar qualquer pessoa que... Pois é, cara. Tá querendo ver um filme antigo, né? Você fala logo, Os Brutos Também Amam. Que porcaria de filme é esse? Um Lugar ao Sol ainda vai, né? Inclusive a gente esqueceu de comentar que não botaram Uma Tragédia Americana novamente justamente para não criar muita relação com aquele fracasso de 31. Inventaram um outro filme, um outro título. Outro título, né? Que agora, caiu bem, né? Caiu até bem. É até quase literal, enfim. Totalmente... intuitivo, né, o título, né? Sim, uma sim. História E o título brazuca literal. Agora, esses dois que a gente vai falar realmente inventaram, né? Inventaram bonito. Os Brutos Também Amam, né? Não, já vai começar? Não. É só porque é um filme muito bom. E eu tenho dificuldade de escolher desses 3 que a gente vai falar qual o melhor. Eu tinha citado um antes, depois de rever os 3, rever o Giant, eu já mudei. Né? Mas o Shane eu acho que é um sério concorrente também. Eu também tenho dificuldade, não sei nem se é interessante, né? Deixa eu só escolher um ou outro, são filmes tão diferentes. Não há necessidade, né? É até interessante a gente talvez comentar por que é dito que formam uma trilogia. Sim. São filmes tão diferentes em ambientação, em época, né? Um se passa lá no século XIX, no Wyoming, e o outro se passa na Califórnia? Não, onde que é mesmo? Na Califórnia, né?
Qual? O Lugar ao Sol? É, O Lugar ao Sol, no Não sei. Não pós-guerra. E o Giant é aquela saga que corre aí 30 anos, anos 20 até os anos, sei lá, 50 no Texas. Mas eu acho que eles têm, sim, elemento comum. Os três têm um sujeito. Tem vários. Os três têm um sujeito. Um outsider, Outsider, né? Outsider. Nesse caso aqui, a diferença é que nesse caso aqui é um outsider que não está muito interessado em ascensão. Ao contrário, ele está interessado em continuar isolado. Mas ele tem uma característica semelhante com o George Eastman, que é essa coisa de tentar mudar de ambiente, né? Ele está tentando se criar num ambiente que não é dele, né? No caso do Eastman, é sair da pobreza para entrar no meio ali dos ricos, né? Uma ascensão social, como você falou. E aqui no caso do Shane, ele meio que ensaia ali uma vida de fazendeiro, né? Enquanto que a gente vê ali que, mas você no entende, fim das contas, ele é um pistoleiro, né? Mas você entende que ele quer mudar de vida? Pra mim, ele não tinha intenção de ficar ali, não. Acho que ele nunca teve intenção, mas me chama a atenção, aí a gente tá pulando pro final, o diálogo final dele, que ele meio que fala alguma coisa nesse sentido, né? Não dá para começar uma vida com uma matança, né? Então é difícil você mudar quem você é. Ele fala isso pro garoto, né? Bom, e quando ele falou isso, eu me lembrei do George Eastman, mas vai lá. Não, eu ia comentar, você até falou essa fala e até disse que nós vamos pro final, mas na verdade essa fala, ela tá na origem do Shane, né? Porque é praticamente o George Stevens falando ali. Justamente aquela visão do cara que viu o terror da guerra, viu o terror de um campo de concentração, mudou a sua maneira de ver o mundo, né? E ele dizendo dele próprio, né? Você não, depois de ver aquela matança, você não consegue voltar daquilo, você não consegue voltar a ser a pessoa que você era. Então, isso estava na origem dele. Os vários diretores americanos que estiveram na guerra, a maioria deles, ao retornar, deram um jeito de fazer o seu filme de guerra. William Wyler fez lá Os Melhores Anos de Nossas Vidas, o John Huston, o John Ford, evidentemente, e ele sabia e pretendia fazer o filme de guerra, mas ele meio que evitava o assunto. Ele até chegou a falar que esse filme aqui, o Shane, de certa forma era o filme de guerra dele nesse momento, porque ali tinha uma simbologia toda da guerra, no caso a guerra pela terra lá no oeste, aquela coisa dos vaqueiros, né, dos rei do gado contra os rancheiros, o cara que queria ocupar uma terra. Os lavradores. Até naquele momento ali tinha uma lei, né, tal do Homestead, que permitia o cara se estabelecer se tivesse um pedaço de terra e estava amparado pela lei, mas tinha a milícia lá do você que está no Rio aí, você está entendendo bem sobre milícia, né? A milícia do vaqueiro lá querendo expulsar ele na marra. Mas deixa eu só fazer um adendo aí, contribuir com o que você está falando aí, porque esse filme é baseado num livro, né, de um cara chamado Jack Schaefer. E tem uma certa noção de que esse cara, quando escreveu o livro, exatamente esse conflito que você está falando entre criadores de gado e lavradores, ele buscou de um conflito histórico que aconteceu num condado chamado Condado de Johnson. Isso, em 1892, no Wyoming também, Johnson County War. Isso. E para quem quiser entender melhor esse conflito aí, tem que ver aquele filme do Michael Cimino, Portal do Paraíso. Exatamente. É central, esse conflito é central na história do Michael Cimino lá. Sim. Mas continua. Não, você tá certo. Aí o Schaefer escreveu em 49, também fez bastante sucesso, também a Paramount comprou os direitos imediatamente. E aí indicaram pro George Stevens um cara que ganha inclusive prêmio Pulitzer, chamado A.B. Guthrie Jr., mas que não sabia nem como é que era a cara de um roteiro para cinema, nunca tinha nem chegado perto de um roteiro, mas ele acabou realmente trabalhando no roteiro desse filme, baseado aí, né, como você falou, nessa história real ali, né.
Agora, então o George Stevens ele via esse como o seu filme de guerra, em certa medida, né? Alguns dizem que depois ele faria o seu filme de guerra quando fez lá o Diário de Anne Frank. Também não é bem, né? A guerra está no pano de fundo, evidentemente, central inclusive, mas não dá para dizer que é um filme de guerra. Filme de guerra mesmo, né? Pois é. Se for começar a viajar muito, você vai dizer até que a maior história de todos os tempos é um filme de guerra, né? Os judeus contra os romanos, enfim. É isso aí, Ben-Hur, por aí vai. Agora, outro desejo muito forte dele, eu não sei se estou te interrompendo aí, mas outro desejo que ele declarou era aquela coisa de... Estava muito na moda naquela época o criançada brincar como se fosse cowboy, chapéu de cowboy, roupa de cowboy, revólver, ficar dando tiro no outro, e as séries de cowboys de faroeste na TV, o nego levava tiro e saía andando, saía pulando. O filme do John Wayne também. Tava ficando muito surreal o negócio, muito afastado da realidade, e ele também vindo com aquela coisa que ele viu tanta gente morrendo na frente dele no front, ele queria fazer um filme para desmistificar esse negócio, né? Que, olha, tiro mata, basta um tiro bem dado, o cara morre, acabou a vida do cara. Inclusive, então, nesse sentido aí, ele trabalhou o som dos tiros nesse filme, né? De forma a aumentar o barulho do tiro, né? Então tinha um esquema lá que eles davam tiro em lata de lixo de metal e registravam aquele som ali, aquilo, porra, se você percebeu, os tiros no Shane são cada balaço assim que tu levanta da cadeira mesmo. Especialmente em 3 momentos, né? Primeiro naquele que ele atira na lata mesmo, né? Eu não sei se numa lata, numa pedra. Ele atira uma pedra para ensinar o Joey a como atirar, né? Como sacar a arma e tal. Depois, no momento em que o personagem do Wilson lá, o pistoleiro de roupa escura, chapéu escuro lá do Jack Palance, ele mata o eterno eterno loser, o eterno Fall Guy, né, do filme noir, Elisha Cook Jr. O Elisha Cook Jr., né? E, claro, no duelo final, quando ele atira no próprio Wilson. E não só o barulho também, né? Eles faziam um esquema de amarrar o ator com uma corda e puxar ele, né? Você vê que essa morte aí do Torrey, que é o personagem do Elisha Cook Jr. lá, né? Que ele morre naquela rua cheia de lama e tal, com o tirambaço lá do Jack Palance. Você vê que o ator não pula para trás quando ele leva o tiro, ele é puxado, né? Sim. Ele tem um coice ali da bala, então acho que ele quis muito deixar isso claro, né? O poder que a arma tem no corpo humano, né? Alguns chegam a dizer que foi o início dessa coisa da violência, como fala, né? Violência gráfica, aquela coisa que viria a combinar com o nosso amigo Tarantino aí décadas depois, que começou nesse filme, né? De ser até um pouco expressionista nesse sentido de excessivo. Acho que eu também ouvi falar nisso, né? Essa coisa de mudar a forma de retratar a violência num faroeste, né? Agora, falar de algumas cenas aí do filme, cara, eu acho que começa, né, com aquele tipo de cena que depois vai ser um espelho da cena final, né? A chegada do personagem do Alan Ladd, justamente o Shane, né? E o garoto vendo aquilo, né? A história toda é contada a partir do ponto de vista do garoto, né? Tanto é que a gente vê em diversas cenas que o menino está tentando interpretar o que os adultos estão falando e está reagindo àquilo que está acontecendo. Eu acho até que a história, de uma forma geral, ela é uma espécie de fábula. É um tipo de fábula que você contaria do Velho Oeste para uma criança, né? Aquela coisa do mocinho que chegou para ajudar uma família que está sofrendo com uma série de bandidos. E aí chega um bandido de preto e esse mocinho tem que duelar com ele no final, não sei o quê. Tudo isso parece uma fábula, né? E acho que isso é proposital. E não à toa o garoto está em praticamente todas as cenas importantes do filme. Acho que ele só não está naquela cena do Torrey, justamente a morte lá do
do Elisha Cook Jr., e ele acompanha o Shane quando chega e acompanha o Shane quando sai, né? No final. Então o filme fecha direitinho, assim, nesse sentido. Tem outras cenas. O Brandon The Wild. Brandon The Wild, o ator, né? Ele chegou a ser indicado, né? Chegou a ser indicado. Ele e Jack Palance, né? Não sei se era o mais novo a ser indicado na época, mas... Talvez, porque ele tinha 10 anos, acho que ele tinha cerca de 10 anos. Foi um outro destino trágico, né? Morreu novo, morreu com 30 anos, um acidente de carro. Pois é, cara, isso é que eu ia falar, malandro. Tu fez filme com o George Stevens, tu abre o olho, né? Verdade. Porque o Brandon The Wild vai morrer, tudo bem, anos depois, né? Década de 70 já. 70, né? Com 30 anos. Isso. O Montgomery Clift passou pelo acidente de carro que a gente já comentou aqui. E o James Dean vai morrer, né? Obviamente. Num acidente de carro. Então, essa trilogia aí também é marcada por acidentes de carro. O Brandon The Wild, ele tem até uma expressão nos closes em que a dá dele até a gente sente um pouquinho overacting, né? Talvez normal da criança. Garoto, né? Aquela expressão, aquele olho arregalado. Não sei se você sabe o que eu tô falando, mas às vezes incomoda um pouco. Ele quando tem lá o tiro na pedra lá, ele dá aquele assovio, arregala os olhos. Aquela coisa que a gente claramente percebe que é uma reaction shot, né? Que foi feita lá. Ele tá olhando pro nada lá, pro George Stevens, arregala o olho agora. Isso, assovia aí, tá. Mas é interessante você falar dele, né, e continuando falando dos atores, porque eu acho que ele foi o único que talvez emplacou de primeira aí no filme, porque não era a intenção inicial do George Stevens contar com Alan Ladd, nem Dean Arthur, nem Van Heflin, né? Os três principais aí, porque tem até uma anotação aí que descobriram num diário do George Stevens, que ele, no início da produção desse filme, né, ele teria anotado algo assim, que aquela cena do tronco, de arrancar o tronco, sim, seria difícil para o Monty fazer. Sim. Se referindo ao Montgomery Clift, né, porque dizia que ele teria que ganhar corpo para fazer aquela cena, tirar a camisa, não sei o quê. Aí acabou que o Montgomery Clift não fez esse filme. Na época ele estava filmando... Provavelmente o Hitchcock lá, o I Confess, né? Não, e estava fazendo também... Foi dessa época que ele estava fazendo também o... Um Passo da Eternidade. Né? Exato, também. 53. Bom, se bem que o Shane também foi... sabia que ele foi finalizado antes do Matar ou Morrer ser filmado, né? Foi em 51. Os filmes do George Stevens demoravam a pós-produção. Ficava tempos e tempos montando ali, né? Esse filme foi anterior até o Matar ou Morrer, a filmagem dele. Mas vamos lá. Mas então, por papel do Alan Ladd, eles tinham considerado Montgomery Clift. A Katharine Hepburn ia fazer o papel que foi para Dean Arthur. E ele queria, acho que o William Holden para fazer o papel do Joe Starrett, né, que acabou com Van Heflin. Eu acho que eles acertaram porque Montgomery Clift, sei lá, ele seria um modelo, ele era muito novo para ser um modelo de pistoleiro para um garoto, né, sei lá, ia ficar meio estranho. Um cowboy já em meio que fim de carreira e já cansado da vida, né. E acabou com os três atores mais velhos, né, Dean Arthur era o último filme dela. Isso. Ela estava até aposentada do cinema, acho que ela estava fazendo TV. O George Stevens tinha feito um filme com ela, que ele, não sei qual é o título no Brasil, The More the Merrier, com Fred MacMurray, comédia romântica, início dos anos 40, para RKO, alguns filmes que ele fez para RKO. E o Van Heflin, eu não sei qual é a dele, só sei que ele voltaria a trabalhar ainda com ele, fez o Maior História de Todos os Tempos e tal. Dizem que o George Stevens ele escolheu os três assim em alguns minutos quando ele pediu para Paramount lá para passar uma lista de atores contratados e saiu passando o dedo lá e falou: eu quero o Alan Ladd então para fazer o Shane, eu quero o Van Heflin para fazer o Starrett e eu quero a Dean Arthur para fazer a esposa dele, tá? Foi bem rápido. O Alan Ladd ele também já não estava mais no auge, né? Já teve... Acho que o auge dele aí realmente é nos 40, né? Aqueles
alguns filmes no ar, aquela famosa parceria com a Veronica Lake, né, o This Gun for Hire, o Capitulou Sorrindo. E ele tinha um problema de altura, né? Ele era baixinho, o Alan Ladd. A gente não percebe tanto isso porque nas cenas em que contracenava assim, em pé, por exemplo, ele estava sempre com uma plataformazinha para não, subir, não ficar muito inferiorizado em relação ao Van Heflin. Mas diz que ficaram muito amigos, inclusive. Subia no caixote. Diz que eles ficaram muito amigos, os dois, inclusive a mulher do Van Heflin disse anos depois que a única vez que ela viu o marido chorar foi quando soube da morte prematura do Alan Ladd. Acho que em 64, por aí ele morreu. A cena dos dois arrancando aquele tronco ali, cara. Bem bacana, né? Bem bacana, né? Porque tem um simbolismo aquilo ali, né? Na verdade, eu não sei se você repara, quando abre o filme que o garoto vê o cavaleiro vindo à distância e vai avisar o pai até fala, deixa ele vir. Ele tá lá marretando aquele tronco sozinho, né? Ele tá tentando tirar aquilo ali para limpar o terreno e tal. Ele tá tentando arrancar aquilo sozinho, mas provavelmente ele já tá fazendo aquilo há muito tempo e não consegue, né? E depois eles vão conseguir juntos, né? Mostra aquela coisa da união dos dois e tal. E é legal também o seguinte, porque eles arrancam o tronco juntos, mas a cena final dos dois juntos é brigando ali no tronco. É brigando em cima do tronco, né? A coronhada que o Shane dá na cabeça do Starrett lá é encostado no tronco, cara. Isso não é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Essas coisas são pensadas. É interessante isso aí, cara. Mas ele é como talvez já fosse, mas com certeza depois mais ainda um clichêzão dos faroestes, esse personagem misterioso, meio lacônico, poucas palavras, né? Meio tristonho, enfim, que é um cara isolado e tudo, né? Mas que quando provocado ele entra na parada e geralmente para defender o lado bom da coisa. Lado bom. Gente, isso é quase um clichê. Inclusive tem um filme que eu acho que talvez dá para dizer homenagem, né? Que é aquele do Clint Eastwood, que eu lembro de ter visto no cinema em 85, Cavaleiro Solitário. Cavaleiro Solitário, Pale Rider, né? Eu acho. Não, acho que é quase um remake do Shane, cara. Aquele filme. Muito parecido. É quase um remake. E dizem que esse Logan, é que eu não consegui ver ainda, mas o Logan de 2017 agora, né? O filme do Wolverine, ele tem várias referências ao Shane também. Né? Sim. Agora, o Jack Palance. O Jack Palance, ele diz que ele não manjava nada de montar a cavalo, né? Ficou totalmente inseguro ali, aquelas cenas dele. Ele tinha tanta dificuldade que teve uma subida dele no cavalo ali que ficou boa, e aí o George Stevens usou essa mesma subida em várias cenas, inclusive ao contrário, para fazer ele descer do cavalo. Ele reverteu o filme. Né? Não reparei isso, eu teria que voltar para ver. Eu também não reparei, não. Tal era o nível de pânico dele que ele ficava desconfortável mesmo no cavalo. Mas dizem que ele treinava muito saque, né? Para sacar rápido a arma e tal, e isso ele ficou bom, né? E disse que ele era tão ruim nesse lance de subir no cavalo, que a ideia original era fazer ele chegando na cidade montado no cavalo, né? Sim. Mas aí mudaram para ele puxando o cavalo, né? Andando a pé, puxando o cavalo. Isso. Aí depois até o George Stevens achou que ficou mais ameaçadora. Isso aí eu acho que eles falam também para dar uma moral pro cara. Desculpa, né? O que tem de ameaçador o cara, né, carregando o cavalo ali, puxando o cavalo? Parece que ele estranho. O cavalo jogou ele longe. Agora, o engraçado, né? A gente tá falando de Jack Palance, você me lembrou voltando aí ao episódio 1, Cinefilia, aquela coisa do como começa, como que a gente, eu pelo menos conheci vários atores através dessas séries que eles faziam já velhos. Acredite se quiser. Isso, exatamente. Jack Palance, acredite se quiser. Lee Van Cleef, o mestre, que fazia um ninja velho. Jogava uma bombinha de fumaça. Isso, quer dizer. Então, é aí que a gente conheceu os caras. Depois que descobriu que o cara fazia filme quando era mais novo. Né? E o velhinho lá que era o mestre e tal, né? Cara, e a fotografia desse filme, hein? Oscar pro senhor Loyal Griggs, o nome dele, né?
Isso. Conheci ele não. Mas é uma fotografia interessante ali, né? Que ele tem aqueles planos imensos, eles valorizam aquelas montanhas, a paisagem é muito Acho que foi o primeiro filme da interessante. Paramount em Technicolor. Não foi isso? Se eu não me engano, foi o primeiro filme em Technicolor da Paramount. Technicolor eu não sei, mas eu sei que eles, por volta dessa época, né, tava começando o CinemaScope, né? O primeiro filme a gente já falou em outro episódio aí que foi o Manto Sagrado, filmado em CinemaScope, mas esse filme aqui, o Shane, ele chegou aí pro cinema num formato que eles chamaram de flat widescreen, né? Que era isso? Eles botavam uma placa em cima e embaixo no projetor para cortar o filme, né? Em cima e embaixo e deixar a imagem retangular. Então ele foi feito naquele padrão normal, né? Um 37:1, aquele famoso 4:3, e aí eles cortaram para fazer um retângulo, né? E aí logo depois lançou, não sei se foi MGM, sei lá, que lançou o Manto Sagrado, que aí sim era no formato CinemaScope, widescreen e tal, né? Um detalhe técnico interessante aí. Pois é, nesse filme é fundamental aquela paisagem daquele... Isso aí foi filmado no Wyoming mesmo, num lugar chamado Jackson Hole, e tinha aquelas montanhas no fundo lá, a tal das Tetons, e elas estão em várias cenas lá no fundo, inclusive ele usou o tipo de lente que destacava aquilo lá, né? Pra não ficar muito pequenininho lá atrás. Eles usavam lente teleobjetiva, né? Isso. Até para filmar os personagens, em vez de filmar com uma lente grande angular, eles filmavam com a teleobjetiva. Aí aquilo aproximava o fundo da frente, né? Dava a impressão que as montanhas eram maiores. Uma das casas ali das propriedades, não a do personagem da família lá do Starrett. dos Starrett, mas do Ernie Wright, que é aquele cara que aparece primeiro dirigindo a carrocinha e tá louco para vender o negócio, para fugir, e acaba indo mesmo. Aquela casa, tudo isso foi construído para filmagem naquele lugar ali, e a maioria foi desmontada depois, mas essa ali ficou. E até hoje está lá, já virou ruína, foi classificada como ruína pelo Parque Nacional lá da região ali, e existe ainda aquela locação que foi construída ali pro filme. Agora, o que eu ia te falar, a gente falou daquela coisa da violência, o som dos tiros, violência gráfica. Quem se inspirou muito nisso foi o Warren Beatty, né? Depois ele cita isso como influência direta para ele fazer o Bonnie and Clyde, né? Ele produziu o Bonnie and Clyde, né? Então tem até uma história interessante, né? Ele fala que ele levou o Bonnie and Clyde para passar lá no cinema em Londres, ia ser exibido para os críticos e tal, pessoas do cinema e tal. E aí ele, animadão, né, falou, cara, o som dos tiros aqui nesse cinema vai fazer uns porros, não sei o que, vai ser ótimo. Aí durante a projeção, os tiros xoxo pra caramba, né? Aí ele foi lá em cima na cabine lá do projecionista e falou, cara, o que tá acontecendo com o som aí? Aí o cara, não, sabe que eu tive que corrigir aqui o som, porque esse som tava o cara não reconheceu o Warren Beatty, né? Não sabia que ele era produtor do filme. Falou, o som tá uma merda, tudo mal mixado, cara. Eu não pego um filme ruim assim de mixagem desde o Shane. Quer dizer, mesma coisa que ele tentou atingir com, né? Com Bonnie and Clyde e conseguiu, o cara desfez, cara. O cara não entendeu. Porque o som dos tiros estava muito díspare, né, em relação aos outros sons. Agora, além do Cavaleiro Solitário, tem mais uma daquelas influências bobinhas, mas quando o primeiro encontro dele lá no bar, o cara joga uma gracinha pra ele lá, o personagem do Ben Johnson, ele fala o famoso "You're speaking to me". Eu lembrei disso também, cara. Eu pensei no Robert De Niro. "Are you talking to me?" Quem sabe, né? Scorsese viu esse filme. Aí veio que puxou daí.
Agora deixa eu contar uma história engraçada. Conhece a história do urso, não? História do urso, não, essa eu não conheço, não. Pode contar. Tu vem de Eisenstein ou vem de urso? Pra mim e pros nossos ouvintes amigos. Pra mim, uma história engraçada que eu ouvi na trilha de comentários aí do filme. Diga lá. Diz que um belo dia de filmagem, chegou um assistente no set de filmagem e tinha um maluco lá vestido de urso. Aí o cara não entendeu nada, né? Perguntou, pô, que esse cara tá fazendo vestido de urso aí? Aí a galera ali da filmagem ali, pra sacanear esse cara, pra sacanear esse assistente, virou pra ele e falou assim: cara, isso aí é uma cena que o Josh Stevens tá querendo fazer, que entra um urso na cabana do Starrett e assusta lá o personagem do Van Heflin, da Dean Arthur. Aí disse que o cara ficou louco, mano. O cara falou, cara, vocês estão doidos, isso não tá no roteiro, não. Esse cara vestido de urso, isso tá ridículo, não tem nada a ver com um urso de verdade, isso não vai funcionar, não sei o quê. Aí depois eles contaram de verdade pro cara, né, que aquela cena que tem pro final do filme, que tem a briga lá entre o Starrett e o Shane, tem uns planos de uns cavalos assustados, né? Aí, na verdade, eles botaram um cara vestido de urso pra assustar os cavalos, entendeu? Sim. E o cara achou que, porra, ia ter uma cena com um cara vestido de urso invadindo a cabana. Ridícula desse jeito, né? Babaquice. Agora, já que a gente chegou no final aí, nessa cena aí, cara, diga. Pensa aqui comigo, tu não acha uma baita de uma forçação de barra? Eu achei meio um furo assim do roteiro, uma licença poética sem tamanho. O casal deixar o garoto ir atrás do Shane. Pô, o cara vai enfrentar o bandido lá no meio da cidade de madrugada. Ele fugiu, né? Ah, mas a mãe vê ele fugindo e não faz nada. É uma licença poética, né? Convenhamos. Não estraga o filme nem nada, evidentemente. Rola uma paixão do garoto pelo Shane, assim, uma paixão no bom sentido, né? Aí não tem nada de sexualidade, mas de apego mesmo, né? Aí tem o final do filme que é famoso, né? Daquelas best quotes lá, melhores falas do American Film Institute, né? O famoso Shane, come back. Meu pai tem coisa pra você fazer, minha mãe quer que você fique, eu sei que ela quer. Primeira vez que você vê até emociona, né? Depois você já sabe que ele vai falar. O final é muito marcante, né? O duelo também final, que eu acho uma coisa legal do filme também, é que ele não antecipa, né? Eu fico com a impressão que boa parte dos filmes hoje, eles correm logo para botar o personagem principal do filme, dar uma demonstração que ele é fodão, né? Que ele atira pra caramba, E nesse filme não, ele tem uma postergação de você realmente ter certeza que ele atira pra caramba e ele é rápido no gatilho, né? A gente só vê depois quando ele atira na pedra, e duelo mesmo só tem no final, né? Com armas entre ele e os caras lá, né? Sim. Vamos pro próximo filme? Vamos lá. Só terceiro da nossa trilogia. Esse filme, só fechando aqui com o Oscar, então, que concorreu a 6, né? Ganhou um só, fotografia. E você já falou aí, Jack Palance e o Brandon Dowell perderam para o Frank Sinatra no Passo da Eternidade. E concorreu a filme, diretor e roteiro também, né? Então vamos lá para o último. Último filme. É o último filme. Assim Caminha a Humanidade. Mais um título brasileiro meio esquisitão, né? Eu acho que é quase unanimidade. O título original qual é? É o Giant, né? Eu acho que quase todo mundo que a gente conversa aí fala que prefere o título original. Acho que não tem nenhuma dúvida nisso. Deram uma inventada. E nesse caso não é só que fica esquisito, né? É aquela coisa que perde o peso que teria o título original, né? Perde-se o peso, a mensagem que está contida no título original, pretendida por quem fez o filme, né? Você até tem a falar sobre isso, né? O que seria o Giant do título original, o gigante? Pois é, né? A ideia de uma ostentação, de um exagero, né? Para mim fica isso assim, né? Uma
hipérbole, né? Aquela coisa da casa, né? Quando a gente chega na casa tem até um diálogo da Elizabeth Taylor falando, pô, mas a casa é enorme. Aquela casa enorme no meio do nada, né? Aquele modo de vida, né? Ali que depois passa a ser do Jet Ring. Explorador, do Jet Ring, e depois da família, né? Dos Benedicts também, quando eles começam a explorar o petróleo ali naquela... Eu acho que isso está relacionado com o principal realmente tema do filme, que é o Texas. Eu já tinha visto esse filme e confesso a você que talvez tenha visto com sono, não lembro, mas eu não tinha esse filme em alta conta. Achei o filme arrastado a primeira vez que eu vi, agora revendo eu acho que é um grande filme, apesar dos problemas que a gente vai comentar, que incomodam, alguns problemas, pelo menos para mim, incomodam. Mas eu acho que é inevitável algumas comparações, a mais óbvia delas é com o próprio E o Vento Levou, né? Esse filme eu acho que ele está para o Texas, assim como E o Vento Levou está para Tara. Está para a Geórgia, né? Aquele tratado sobre modo de vida de um lugar, numa época, né? E aí nesse caso inclusive cobrindo uma mudança de vida. A gente está falando do Texas, que, bom, para começar, do tal do Giant, né, já é o maior estado americano em extensão. Né, gigante. E tudo é grande, tudo é exagerado. A economia girava em torno do gado no passado, rebanhos enormes, terras enormes a perder de vista, aquela coisa toda. E depois vem a descoberta do petróleo e se muda o foco para a atividade econômica do petróleo. E aí aquela opulência, aquela gastação que não passou despercebida para a senhora Edna Ferber, né, escritora que escreveu em 52 um romance contando uma saga que incluía toda essa mudança econômica, social, esse desenvolvimento do Texas, né, baseado aí nessa família de praticamente um reino, né, uma história de um clã, de um feudo ali no Texas, incluindo aí questões de racismo, questões de machismo, né, ou feminismo, dependendo do ponto de vista, e baseado em pessoas reais ali, né, baseado num fazendeiro real, num alpinista social do petróleo real também. Só que ela foi muito criticada, né, quando saiu o livro pelos texanos, né, porque justamente não gostaram de se ver retratados de uma maneira tão fiel assim, né? Ela foi aquela coisa, né, que deu uma queimada, mexeu na ferida, porra. A gente, tudo bem, a gente pode ser racista, agora a gente não quer ninguém escrevendo livro dizendo pro mundo inteiro que a gente é racista, porra. Pois é, né, o filme tem essas tonalidades aí também, né, esses subtemas que são interessantes, não só isso como você falou, mas esse modo de vida que acaba refletindo essa questão racial, né, e do macho man, né, aquela coisa do... Porque esse filme tem esse lance interessante também, que talvez não fosse muito comum na década de 50, né, a personagem da Elizabeth Taylor ser uma mulher ali numa condição pré-feminismo, talvez, ali, sim, né? Sim. Tem uma cena interessante que eles estão discutindo política, os homens, né? Isso, discutindo negócios e política, e as mulheres estão num canto e ela chega perto dos homens e fala, então é assim, né? Então as mulheres vão dormir, vocês ficam aqui, não sei o quê. O que tem de tão importante negócio que uma mulher não pode saber, entendeu? Isso não era uma coisa comum que você via num filme da década de 50. Sim, sim. E claramente, ao longo de todo o filme, né, ela simboliza essa mudança. Ela é o agente dessa mudança, né? O cara vai buscar ela lá no leste, lá acho que em Maryland. Um outro modo de vida, né? Isso já fica claro quando ele chega lá. Então eles cavalgando nos prados verdes, fazendo caça ou cavalgada. Esse é um conflito básico do filme, né? Que modo de vida desperta interesse, né? Como é que ela vai sobreviver naquela... Até tem aquele embate dela com a Luz. Com a Luz, né? Que é a Mercedes McCambridge lá, a atriz, né? Baita atriz, porra. Baita atriz. Pra ali, mim, ela poucos minutos ali, ela é aquela atriz que rouba
qualquer cena que ela tá, né? Isso chama muita atenção. E o personagem da Elizabeth Taylor é, como é o James Dean também, um outsider ali, né? Mais um outsider, né? Nessa trilogia aí, né? Pô, não sei se você não sei se você também lembra, a gente acaba sempre fazendo associações com outras histórias, mas ela, quando chega na casa e sendo meio que tratada quase como uma incapaz ali pela irmã, já me lembrou de imediato um filme que a gente reviu há pouco tempo do Bergman ali, que era o Fanny Alexander, né? Quando a moça se casa lá com o pastor e aí vai para casa do pastor, a irmã, aquela coisa rígida, e a irmã quer dominar e não admite que ela tome decisões dentro da casa. Então, lembra bastante. Lembra um pouco sempre, claro, o Rebecca também, né? A nova esposa que chega e, porra, e como assim? Ela quer ter a chave dos cômodos, ela quer tomar decisões, eu é que tomo decisões aqui e tudo. E isso também, esse embate das duas fica muito simbolizado naquele cavalo, né? Através do cavalo ali que a coisa muda, né? Radicalmente, né? Porra, o cara na verdade foi lá comprar o cavalo em Maryland, ele não foi lá arrumar a mulher, ele foi comprar o cavalo e volta com o cavalo e com a dona do cavalo. E uma esposa, e com a dona do cavalo, né? E aí é justamente o cavalo que acaba matando a irmã dele, né? Porque ela também quis descontar no cavalo a raiva que tinha dela, né? Deu aquelas esporadas que aparecem. Aliás, é uma cena muito boa, né, cara? Porque ele faz lá um plano geral enorme, que a gente vê só o cavalo no horizonte, né, pulando daquele jeito, e ele corta para um plano detalhe da espora batendo, aquilo dá um impacto. Né? Como se tivessem as duas brigando ali, né? A personagem da Leslie, da Elizabeth Taylor, simbolizada no cavalo dela, né? E ela acaba ganhando, né, essa guerra. O cavalo sobrevive e a moça não, né? Na verdade o cavalo vai ser sacrificado depois, né? Mas a Leslie passa a ser a dona da casa, né? Incontestavelmente. Isso. Depois disso. E aí, com ela assumindo a casa, o modo dela lidar com as coisas também passa a predominar, né? Ela é bondosa, ela se preocupa lá com os mexicanos, né? Ela inclusive manda médico para lá, ela vai salvar a vida daquele garotinho, do neném, do Ángel Obregón. Isso, que depois a guerra vai levar, né? E ela justamente vai confrontar os homens, né, na questão das decisões. Ela vai para casa da mãe, dos pais de volta no momento de crise dos dois e tal. Então ela é a força motriz, de certa forma, dessa saga aí, né? Certamente, né? Modifica o personagem do Jordan Benedict, né? Do Rock Hudson, do Pick, o dono da fazenda lá, Riata, isso aí. Agora, Rock Hudson, né? Você vê aí, é um filme, como você falou aí, são duas gerações, né? Passa por duas gerações naquela família ali. A gente vê eles mais jovens e vai até... Quantos anos eles têm ali? 50 e poucos anos? Cara, quase 60. Acredito que seja perto de 60, né? Perto de 60, né? E aí tá um detalhe que hoje fica datado nesse filme, que é a questão da caracterização, né? Sim, esse é um dos problemas que para mim... Esse é um problema no filme, né? Os atores têm que se desdobrar também, porque você viu, o Rock Hudson tinha 29 anos. Isso. Né? Ele não estava muito acostumado a fazer papéis principais com esse peso, assim, né? Que ele praticamente está em quase todas as cenas do filme ali, né? Dizem que o George Stevens até deu o filme do Spencer Tracy mais velho para ele se basear na atuação dele, né? Ver o Spencer Tracy, como é que ele se movimentava e tal, para ele meio que copiar e fazer quando ele tinha que fazer o personagem mais velho. Foi um desafio para Elizabeth Taylor e para o James Dean também, que os dois tinham 23 anos. Uma coisa até curiosa que a Carol Baker... Era mais velha, né? Faz a filha da Elizabeth Taylor, né? A Luz II ali, né? Mais velha do que a Elizabeth... Mais velha do que a Elizabeth Taylor, isso. Quem faz a mãe dela. Velha, né? Isso não era uma prática muito comum, né? De pegar os atores jovens e envelhecê-los. O mais comum era o contrário. Pegar um ator no meio do caminho ali e dar uma... rejuvenescida. Né? E, assim, eu acho que a maquiagem ficou meia boca.
Eu acho não, acho que isso é unanimidade própria. Agora, no caso do James Dean, ele se recusava a aceitar ficar horas e horas numa cadeira de maquiador. Então ele só permitia ali que desse uma grisalhada ali nas têmporas e botar umas rugas na testa, então fica meio... Mas eu acho que no caso dele, apesar de eu achar que ele realmente era um cara que dominava as cenas, nessa parte velha dele ele fica um pouco caricato até. Tudo bem que a principal cena dele mais velha ele tá bêbado, né? Mas, que é a última dele no filme. Mas eu acho que fica... Acho que ele tá sempre bêbado, né? Depois que ele fica rico ali, parece que ele tá sempre bêbado. Fica meio caricato. Não sei lá. Eu não gosto dele naquele momento do filme, não. Eu acho que ele tá excelente antes, como o James Dean que a gente conhece, mas depois ali com aquela caracterização do JR ali, do Jet Rink. Pois é, poderia ter sido até o Alan Ladd, né? Engraçado isso, chegaram a pensar no Alan Ladd, no Robert Mitchum, atores mais velhos ali para fazer o papel do James Dean. Pô, não fala mal do Robert Mitchum, senão a gente vai receber uma cartinha do ouvinte especial nosso aí, fiel, que eu sei que adora o Robert Mitchum. Hein? Não, eu gosto do Robert Mitchum, pô. Agora, por que o Robert Mitchum e o Alan Ladd, né? Parece que no livro o personagem do Jet Rink era descrito como um cara mais ameaçador, né? Um cara mais corpulento e tal. E aí escolheram James Dean, boa escolha, né? Que acaba sendo um dos grandes atores desse filme aí. Pro papel do Dick Benedict, chegaram a pensar no John Wayne, veja só, John Wayne. Sterling Hayden também foi cotado. Clark Gable, William Holden. Naqueles casos ali que se a gente for desfiar tudo, tem todos os papéis, né? Tem uma lista de todo gente. mundo quer fazer, né? Vem uma fila de coisa. Falar aqui dos menores, né? Foram buscar um australiano lá, fez os primeiros papéis, o Rod Taylor, tá nas primeiras cenas ali, faz o noivo justamente da Elizabeth Taylor, né? Que ele esse filme é recheado de atores da nova geração de Hollywood, né? É verdade. O Rod Taylor tá ali. Tem Rod Taylor, tem o Dennis Hopper. Fala isso. Dennis Hopper, que já tinha feito com o James Dean o Juventude Transviada, né? Isso. O próprio James Dean também seria um ator da nova geração, né? Mas acabou morrendo. Salminio, que já tinha feito filme com o James Dean também. O próprio Juventude Transviada. A Carol Baker era nova. Que, aliás, é outro, né? É outro de Morte Trágica, né? Enfim. Não sei se mas você fala aí. sabe. Não, o Dennis Hopper tem uma coisa engraçada no... Não sei se foi a Criterion. Não sei qual foi a empresa que lançou a edição aí remasterizada, melhor qualidade desse filme e... Restaurada, faltou a palavra. E botaram uma internal joke ali no DVD ou no Blu-ray, quando tem os capítulos, às vezes tem os nomes das cenas, nomes dos capítulos ali, né? E aí na cena em que no início do filme o personagem do Rock Hudson tá levando o menino, ele força o menino a andar a cavalo, o menino tá chorando. Sei, filho dele, que é o George, né? Isso. Criança, que quando crescer na segunda parte do filme vai ser interpretado pelo Dennis Hopper. E aí o título dessa cena no DVD ficou An Easy Rider. Sacanagem, né? An Easy Rider. An Easy Rider, né? Fazendo menção os aí. entendedores. Não precisa explicar, né? Tá certo. E agora tem aquele rapaz ali que faz o noivo da filha, né? O Earl Holliman. Sim. Um cara que eu lembro dele no Os Filhos de Kate Elder, no filme com John Wayne. Eu lembro dele acho que ele tá no Sem Lei, Sem Alma também, com Kirk Douglas, Burt Lancaster. Ele faz vários papéis de... não, ele tá naquele filme do Kirk Douglas com Anthony Quinn, Duelo de Titãs. Ele é o filho do Anthony Quinn, agora eu tô lembrando dele. Mas ele fez vários papéis assim em westerns, né, de coadjuvante e tal. É um cara conhecidinho também. Mas, cara, tem uma historinha interessante aí, boba, né? Voltando na Mercedes Mackenbridge, que ela, um belo dia estava lá esse filme é produzido pela Warner, né?
aquilo que você falou, o Josh Stevens saiu da Paramount, foi fazer um filme para Warner, que bancou esse filme aí, né? Acreditou nesse filme, apesar de que no início eles ficaram meio receosos, porque a Edna Ferber já tinha feito vários romances que foram adaptados é verdade, mais de 10 filmes, né? Showboat, né? Showboat é um deles, né? Duas vezes, inclusive. Duas vezes. Então eles ficaram meio ressabiados. Mas, então, a Mercedes McCambridge estava lá no set lá da Warner um belo dia e passou o Gary Cooper. O Gary Cooper era amigo dela e tal. Viu que ela estava usando um chapéu ridículo para fazer a personagem e falou: não, você não pode, porra. Isso não é um chapéu de uma texana que anda lá com os homens tocando gado e tudo. Isso não tem nada a ver, é ridículo esse seu chapéu. Vou te arrumar um chapéu verdadeiro de cowboy mesmo. Aí deu um chapéu para ela que ela achou interessante, decidiu usar, que é o chapéu que ela usa no filme. Só que o chapéu tava meio manchado de um líquido, né? E aí depois por dentro, assim, né? Por dentro e tal, e aí ela teria depois chegado pro Gary Cooper e falado: pô, que é? Esse chapéu pegou muita chuva, tá todo manchado e tal. Ele falou: não, é mijo de cavalo, porque um chapéu de cowboy de verdade, porra, tem que ter, passou por muito mijo de cavalo aí ao longo dos anos. Então o chapéu estava todo deteriorado aí nesse sentido. Inclusive depois ela falou que o James Dean tentou roubar o chapéu dela. Né? Você tinha falado da saída do Stevens da Paramount, né? E ele fundou uma própria produtora dele em 52, a GS Productions, né? E ele, quando resolveu fazer esse filme, que ele até chegou também a chamar de western, né? Eu tenho dificuldade, muita gente fala esse filme, um tipo de western, eu tenho muita dificuldade de ver um western aí, né? Não é porque usa chapéu de cowboy e se passa no Texas que tem cavalo, que precisa ser western, mas ok, liberdade, cada um classifica como quiser. E acabou sendo produzido por ele, pelo Henry Ginsberg, e ele botou na parada também a escritora, a Edna Ferber. Na verdade, os três fizeram ali um empreendimento, uma empresa, para vender o filme, né? Para formalizar a compra dos direitos do filme, e depois saíram atrás de estúdios. Mas o problema é que ele estava saindo brigado da Paramount, ele tinha essa fama de fazer muitos takes e tal, então não estava muito fácil. Mas o Jack Warner apostou meio que no escuro. Na verdade, ainda não tinha sido lançado o Shane nesse momento, ainda durante o ano de 53. Ele apostou nisso, inclusive aquela coisa, né, de não receberiam salário, né, o George Stevens. Acho que ficou 4 meses, né, sem receber. Eles iam ficar só dividindo os lucros, né, a Edna Ferber, o George Stevens e o Ginsberg. E quando saiu o Shane, estourou e foi um sucesso, aí o Jack Warner ficou feliz da vida, né? E aí, negócio que ainda não estava iniciada a produção, e aí eles partiram para produzir logo, começar as filmagens, né? Ou para fazer a pré-produção, né? Na verdade ainda demorou um pouquinho, foi só em 55 que começaram as filmagens, escalar elenco, essa coisa toda. Mas então eles tiveram essa dificuldade, mas ainda bem que o Jack Warner assinou, mas sempre rolam aqueles famosos memorandos, né, de porra, tô preocupado e não sei o que. Dizem que para o Shane você entrevistou 1.500 cavalos. Tem essa, sério, tem essa lenda, né, que ele entre aspas, né, entrevistou ele para escolher qual seria o cavalo do Shane. Pô, imagina o que ele não ia fazer no Giant, né? Se já era gigante o negócio, ia demorar anos, e acabou demorando. Só para montar foi quase um ano, né? Acabou as filmagens em 55 imagina a quantidade em 56. Quantidade de película que não deve ter gastado nesse filme. Pois é. Filme de 3 horas e 20. Acho que no corte inicial tinha 3 horas e 35, sei lá. É engraçado que tem um memorando do Jack Warner falando alguma coisa assim: olha, a gente tem muita preocupação por causa dos cinemas aí, eles reclamam muito quando um filme passa muito de 2 horas. Então eu tô desconfiado que esse seu filme vai ficar aí por volta de 2 horas e meia.
eu, eu achava que eu queria que você fizesse um esforço para, sem comprometer a questão narrativa e tal, porque eu sei que é um épico de proporções grandes, não sei o quê, mas tentar enxugar para chegar o mais perto possível de 2 horas. Pô, o filme acabou com 3 horas e 20. Ou seja, ficou bem longe disso. Passou um pouquinho, né? Mas vamos falar um pouco aí do James Dean, cara. Porra, temos, né? Eu acho que Morte, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente fala de um filme dele no podcast. É verdade, né? Não tem tantos assim, mas né? não fizemos ainda a filmografia do Kazan, não fizemos Nicolas Ray, apesar de estarem na lista. Então vamos pro... E nem uma trilogia, né? Podia fazer uma trilogia do James Dean, agora já não dá, né? Porque estamos fazendo assim com a minha humanidade. Pô, pra quem gosta dele ou gosta da lenda do James Dean, tô até revendo aí, esse ontem, ainda não acabei, eu já tinha visto na época lá um filminho pra TV feito pela TNT de 2001 com James Franco fazendo o James Dean. Porra, eu acho que ele tá muito bem, cara. Ele pega não só a aparência, né? A aparência é fácil, né? Com maquiagem, cabelo, mas... Não, mas nem precisa muito, cara. Ele é muito parecido. Trejeitos e tal. Com o James Dean. Muito bem, e é legal. E pra quem gosta de cinema é legal porque ele lida com muitas pessoas, personagens que seriam as pessoas conhecidas da época. Lá, a famosa cena do Raymond Massey lá em Vidas Amargas, que o Raymond Massey fica putíssimo com ele, porque ele rouba a cena dele, né, na hora que, não sei se você lembra da cena, aquela coisa do dinheiro, né, ele chega com dinheiro para dar pro pai, o pai diz que deixa cair o dinheiro, ele, e naquela hora era pra abraça e deixa cair. O que estava combinado com o Raymond Massey é que ele não ia abraçar nada, ele ia virar as costas e sair, e não, ele vai para cima do Raymond Massey, abraça, beija ele fazia isso, né? Isso no primeiro filme dele no cinema, né? Chegou chegando. Improvisava muito, né? Ator do Método também, né? Famoso, a gente não falou um pouco do Método. Mas vamos falar da morte dele mesmo, né, cara? Que foi uma coisa totalmente inesperada, assim, inusitada. Né? Aconteceu no final da produção desse filme, né? Produção, que eu digo, filmagem mesmo. Ele já estava em Hollywood fazendo as cenas de estúdio, algumas cenas finais de estúdio. Sim, mas dizem que ele chegou a falar com o George Stevens que ia participar de uma corrida, né? Ele tinha esse fascínio por carros de esporte, não sei o que, tinha lá o tal do Porsche Spider, né? Tinha acabado de comprar, Tinha acabado de comprar. Eles entregaram isso lá no set, esse carro dele, entregaram no último dia de filmagem dele. Que foi exatamente 7 dias antes do acidente. 7 dias, uma semana antes do acidente, né? Mas parece que ele já tinha comentado com o George Stevens que ia fazer uma corrida. E o George Stevens tinha meio que segurado a onda dele e falado assim, não vai não, porque a gente tá acabando ainda. E você imagina se você quebra um braço lá, pô, a quantidade de gente que vai ficar aí... dependendo de você, né, na produção. Isso na verdade era desde o início, né? Desde o primeiro filme dele para Warner ali, que era o Vidas Amargas, o Jack Warner proibiu ele de correr. Ele já era famoso por correr de moto, corrida de carro, e ele aceitou numa boa até isso aí e realmente parou de correr, né? Chegou até tem aquela famosa propagandinha que fizeram lá, simularam uma entrevista dele pro Dig Young lá, e ele falando, não, eu só corro na pista, na estrada eu cuido, e não é lugar de correr. Né? Caô, porque inclusive no dia da morte dele, que foi o dia que ele praticamente terminou as filmagens ali, ele falou, não, agora eu vou fazer minha corrida lá. E aí o George Stevens teria até virado para ele e falado assim, tá, mas você vai levar o Porsche no caminhão, né? Você vai de caminhão e tal. Sim, vou levar o carro, o caminhão lá, eu vou correr e tal. Só que nesse meio tempo aí ele mudou de ideia e resolveu ir de Porsche mesmo, né? E parece que antes do acidente dele, que foi nesse dia 30 de setembro de 1955, 2 horas antes ele inclusive tinha recebido uma multa. Isso, exatamente. Né? Era uma estrada ali para cima já de Los Angeles. Então já tinha começado a corrida ali, cara. Se bem que há controvérsias, tá? Tem depoimentos ou relatórios da época que a velocidade dele não era exorbitante, não. Que ele não estava devagar, mas também não estava numa altíssima velocidade. Que foi uma fatalidade mesmo, né?
Fato é que ele colidiu com outro carro, né? Acho que o cara cruzou lá o caminho dele, não sei o que aconteceu. E parece que ele morreu quase que instantaneamente ali, né? Dizem que ele morreu com o pescoço quebrado na hora ali. E o dia que... né, nesse dia que ele faleceu, a equipe das filmagens lá estavam fazendo um daily lá, né? Estavam revendo cenas que filmaram no dia. E... disse que a Carol Baker, que conta essa história, disse que teve um telefonema para a sala lá de montagem, estavam vendo as cenas filmadas naquele dia, e o George Stevens atendeu o telefone, e pela expressão do George Stevens, a Carol Baker achou que era o filho dele, o George Stevens Jr., que estava na aeronáutica, sei lá o quê, que tinha acontecido alguma coisa com ele, que ele tinha morrido. Sim. E aí depois o George Stevens revelou, né, o acidente fatal com o James Dean. O cara realmente entrou para a história como um mito, né, por essa morte prematura dele, e deixou 3 filmes. Tem cenas fantásticas nos 3, eu acho. Sim. Juventude Transviada, tem a famosa cena dele brigando lá no terraço do Observatório Griffith de Los Angeles. Inclusive ele está homenageado lá, tem um busto lá naquele local daquela cena, um terraço, tem uma vista bonita. É a melhor vista daquele letreiro, uma das melhores vistas daquele letreiro famoso de Hollywood é dali, daquele lugar. E o cara virou um mito, né? Virou um mito por esses 3 filmes aí, passagem meteórica, né, no cinema, e um ícone até hoje, né? Pessoas que não conhecem muito cinema reconhecem aquela pose tradicional dele, né, do Juventude Transviada, com aquele casaco vermelho, calça jeans, não sei o quê. Cigarro caído. Agora, era um cara difícil de lidar, né? Difícil de lidar. Para alguns era tido como um pouco profissional, para outros isso aí, esses manias dele era justamente o contrário, era um excesso de vontade de fazer o melhor possível, entrar no personagem, e meio que entrava numa outra dimensão. Então ele... Bom, para começar, ele se deu super mal com o próprio Rock Hudson, né, que eram atores, né, de escolas diferentes, né, então um desprezava um pouco o estilo de atuação do outro, né. Inclusive aquela coisa que... Mas isso contribui para o filme. Né? Contribui, justamente aquela coisa que está no filme, né, aquela coisa que está no filme, uma certa rixa dos dois, inclusive em relação à personagem da Leslie, né? Apesar disso não ficar muito claro no filme, essa paixão dele, eu acho que ele só... Acho que foi bem claro, sim, cara. Mas assim, ele expressa isso quando tá bêbado no final, né? Até a filha é que percebe isso, né? Mas... e também naquela cena famosa dele coberto de petróleo cru, né? Ele acaba de descobrir o petróleo e vai lá, aquela cena ali é marcante, né? Ele chega no caminhãozinho lá e tal, e dá uma cantada violenta nela, na frente de todo mundo. E leva o socão, né? Leva 1 e dá 3, né? Mas tudo bem. Mas ele se deu mal, mas ele meio que disputou na vida real a atenção da Elizabeth Taylor com o Rock Hudson. E tinham as festinhas lá da equipe, e ele nem ia, ele era isolado, não se misturava, mas ele se ressentia que a Elizabeth Taylor estava sempre na panela lá e tal, então ele deu um jeito de um dia ficar conversando com ela e tipo aquela coisa, né, de contar a vida pregressa dele, os traumas, problema com o pai, aquela coisa toda, para conquistar a atençãozinha dela, para ela ficar com uma certa pena dele e tal, e ela daí passou a passar bastante tempo com ele. E, claro, tem sempre os rumores, rolou um caso, não rolou e tal. Da mesma maneira que tem os rumores, o Rock Hudson ficou meio assim porque deu aquela cantada no James Dean, levou um toco, enfim, não vai se saber. Bastidores de Hollywood, né? Agora, o que dizem que para fazer a cena final do Assim Caminha a Humanidade, né, que foi uma das últimas a serem feitas, inclusive foi feito depois da morte, né, do James Dean, aquela cena onde os dois estão ali, né, brincando com as crianças no berço, né? Tem aquele bezerro, tem aquela ovelhinha, não sei o quê. Disse que aquilo ali foi muito difícil de fazer porque o clima estava pesado, né, cara? Foi logo depois da morte do James Dean, Elizabeth Taylor sentiu muito e chegou a
tem uns dias que ela não foi porque disse que estava mal e tal. Agora deixa eu te falar, eu tinha comentado alguns problemas para mim, a maquiagem eu acho que é o maior deles, mas essa partezinha final do filme, depois que tem o discurso, o monólogo dele com a sala vazia do James Dean, a última cena dele no filme, ele cai em cima da mesa. Que ali, aliás, vamos deixar aqui, né, registrado, né, que é óbvio, o pessoal conhece, mas a voz ali não é dele, né? É um ator chamado Nick Adams que dublou ele. Mas fala aí. Depois dessa cena? Depois dessa cena, o que vem depois me incomoda profundamente, assim, para ser bem honesto. Aquela cena da lanchonete, eu entendo a importância dela e tudo, a mensagem ali, mas, porra, eu acho que é um pouco exagerada aquela cena, aquela briga. Vira quase um pastelão aquilo ali. Inclusive, você sabe que aquela cena daquele jeito não está no livro, né? Aquilo foi invenção do roteiro. O que acontece no livro são só as mulheres que estão na lanchonete, a Leslie, a Luz II, que é a filha, a Juana, que é a mulher do filho, e a criança. Sim. Mas aí sim, vem lá o cara da lanchonete dizer que eles não podem ficar ali e tal, e elas simplesmente vão embora. E não tem problema nenhum. Não tem redenção do personagem. Não tem a redenção. Eles quiseram dar uma redenção, mas pô, eu acho que vira quase uma comédia, você não acha? Inclusive no final o cara joga a plaquinha em cima dele. O tom da cena certamente é cômica, assim, mas o que me incomoda mais depois, e aí é meio que na linha disso que você está falando, é que parece que o roteiro ele tenta solucionar tudo ali, né? Verdade. Inclusive a personagem da Carol Baker, que em tese se aproximou do Jet Rink, e depois teve aquela decepção naquele discurso final, não sei o quê. Vem um carinha na estrada. Vem um carinha na estrada. Aquilo ali ficou parecendo uma novelinha, né? Tudo tem que terminar bem. Isso aí, tá. Exato. E o próprio final deles ali no sofá, e aqueles, sei lá, 15, estou chutando aqui, estou exagerando, contraplanos das crianças no berço ali. Puta, eu acho um exagero aquilo. Sinceramente, eu acho assim que faltou essência para finalizar o filme. Eu acho que é o ponto baixo do filme, para mim, o final. Entendeu? Eu acho que a saga termina mal. Me desculpa, eu gosto bastante, ainda acho que é um filmaço pela dimensão da coisa, essa questão de saga sempre me conquista e tudo, mas... Eu acho que a cena da lanchonete não me incomoda muito não, mas... Esse cuidado em querer ajustar tudo realmente ficou meio, né, tem cara de novelão. Mas é isso aí que você falou, não deixa de ser um excepcional filme. Também acho que não estraga o filme, não. Concorreu aí a 10 Oscars, mas foi uma decepção, né, no Oscar, né? Concorreu a 10, levou um só. Levou só um, né? Levou só o George Stevens no seu segundo, não é isso? Estranhamente ganhou só diretor, né? Coisa curiosa. Pois é. Não sei se tem muitos filmes assim que tenha ganho só diretor. Estranho, algo a ser pesquisado. Mas foi indicado a melhor filme. James Dean, ator principal, né? Foi a segunda indicação póstuma dele. Né? Ano anterior ele tinha sido indicado pelo Vidas Amargas, que tinha sido a primeira indicação póstuma para um ator. O Rock Hudson também como ator principal, os dois perderam para o Yul Brynner. A Mercedes McCambridge para atriz coadjuvante, roteiro adaptado, direção de arte, figurino, trilha sonora e montagem. Né? Ele perdeu o filme para A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu não sei se você viu esse filme, mas é bem inferior. Sim. Bem esquecível esse filme, ninguém lembra desse filme mais. Sim. Dizem que o tal do Mike Todd, que era o produtor do A Volta ao Mundo em 80 Dias, era um cara meio Harvey Weinstein, né? Que era hoje, né? Agora ele tá com problemas aí, né? Mas é um cara que era especialista em divulgar o filme pro Oscar, né? Então, os filmes dele geralmente se saíam bem no Oscar e tal, e ganhou vários Oscars aqui. O Volta ao Mundo em 80 Dias ganhou sei lá quantos Oscars. Não lembro. Eu só sei que esse filme foi a maior bilheteria da Warner até então, né? E continuou até 1973. Você sabe qual foi o filme que bateu, né?
7-3. O Exorcista. Exorcista. E quem que tá nos dois? Quem que tá nos dois? Não sei, não lembro. Mercedes, a madama. É verdade. Como James Dean chamava ela. Falamos dela tantas vezes lá, né? Fazendo a voz da Reagan. É isso? Possuída. A garotinha demônio. A possuída. Mas é isso aí, cara. Só uma coisa interessante, eu conheço de nome esse filme, nunca assisti, mas vou tentar ver. Que é um filme de 85 com Kevin Costner, o Fandango. Você já viu esse filme? Não. Fandango? Então, eu já escutei falar desse filme muitas vezes, mas esse filme, a história dele é um grupo de pessoas que vai ao Texas, à região de Marfa, no Texas, para visitar o local onde foi filmado o Giant. Esse é o tema do filme. É interessante, eu não tinha a menor ideia disso, mas eu vou... Deve ser uma bela bomba. É um filme Kevin Costner. Dirigido pelo Kevin Reynolds. Ei. 5 colegas de escola da Universidade do Texas, nos anos 70, embarcam numa viagem odisseia pela fronteira do México, enfim. Para ver o filme do gigante. É isso aí. Isso aí, senhor George Stevens faria ainda mais alguns filmes interessantes, né? Como a gente já falou, Diário de Anne Frank, Maior História de Todos os Tempos, e foi isso. Foi isso aí, né? Faria seu último filme em 1970, também com Elizabeth Taylor, né? Jogo de Paixões. Tem um documentário muito bom sobre ele, que foi dirigido pelo filho, né? George Stevens Jr., em 84, George Stevens, Filmmaker's Journey, né? A jornada de um cineasta. Achei muito bom, com muitos depoimentos. Aí você já falou, né? Carol Baker tá falando, Fred Astaire, uma opção de gente ainda viva na época. Isso aí. Muito bom. É isso, cara. É isso aí. Próximo. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Mas no próximo episódio a gente vai de dicas triplas, aquele episódio que a gente vai deixar aí 3 filmes e teremos 3 participantes, né? Eu, você e o Sérgio, se não tivermos nenhum problema técnico. Então 3 dicas, um de cada um aí, certo? Certo, Fred. Então um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, por escutar mais uma. Abraço!